Oi, tudo bem? Eu te dou as boas-vindas a mais um episódio de Português Cultural. E hoje eu quero saber, quando bate aquela fome, você prepara a sua própria comida ou pede a sua comida num aplicativo de delivery? É disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre uma tradição familiar aqui no Brasil e vamos falar de alguns aspectos sociais, de por que o delivery ficou popular e também por que é que ele está mudando, ou como ele está mudando a sociedade brasileira. É como nós dizemos no Brasil, de grão em grão, a galinha enche o papo. Bom, e não se esqueça, os episódios de Português Cultural têm uma transcrição gratuita que você pode acessar na descrição deste episódio. Você pode encontrar a descrição desse episódio no agregador ou no player, como eles também chamam, de podcasts que você usa. Se for na Apple, é logo na descrição. Se for no Spotify também. Nos outros eu não sei, mas tenho certeza de que você sabe. Agora vamos lá. Apesar de a minha cidade natal, onde eu nasci, ter mais de 200 mil pessoas, ou seja, é uma cidade média, né? Para mim, ela sempre foi uma cidade pequena, porque os nossos hábitos, os nossos costumes eram muito interioranos. E uma coisa interiorana é uma coisa típica do interior, que tem características do interior ou do campo, né? Então, são hábitos interioranos. E o hábito interiorano que nós tínhamos era o seguinte: domingo, antes das 9 horas da manhã, ninguém saía de casa. Todo mundo se acordava devagarinho, se levantava muito tranquilamente, não tinha trabalho, não tinha estudo, era basicamente aproveitar a manhã. Na rua não tinha ninguém, a não ser uma ou outra pessoa que estava passando para ir para a igreja ou para uma padaria próxima. Bom, essa tranquilidade se aplicava a quase todo mundo, exceto as mães. Geralmente, as mães de família precisavam se acordar um pouco mais cedo, porque domingo é dia do almoço da família. E a gente vai falar um pouco mais disso, mas pense antes de continuar. Você tem um dia com uma refeição especial? Eu já volto com um comentário sobre isso. Como eu disse, as mães em geral se acordam bem cedo no domingo. Isso é mais comum nas cidades pequenas, né, onde as pessoas ainda têm uma vida mais tranquila. Na cidade grande, em especial nos bairros de classe média alta, isso não se aplica, tá? É um pouco diferente. Mas, em geral, as mães se acordam mais cedo. Elas precisam preparar ou um peixe, ou carne, ou massa, às vezes lasanha. Geralmente uma refeição grande, porque domingo é o dia do almoço da família. Meio-dia, 1 hora da tarde, às vezes 2 no máximo, a família se reúne ao redor da mesa e todo mundo come e conversa. Se os filhos querem sair, eles têm que ter uma boa explicação. E se alguém não quiser vir para o almoço, é bom ter uma boa desculpa. Eu lembro que, quando eu era criança, a gente tinha esses almoços de família e minha família é numerosa, é uma família grande. E então, todo domingo tinha algum parente ou aderente distante que eu nunca tinha conhecido e que chegava lá falando o meu nome e que já me conhecia. Eu sempre me perguntava, quem é essa pessoa? E aí meus pais diziam, é seu tio, é sua tia, é o seu primo, é o João. São sempre pessoas diferentes. E eu disse a expressão parente ou aderente. Essa é uma maneira de falar da pessoa que é parte da nossa família, mesmo que não seja de ligação de sangue, né? Um parente consanguíneo. Então, ele é um aderente. Ele aderiu, como um adesivo. Ele grudou na família e ali ficou.
Mas se você estiver pensando que os brasileiros só ficam em casa no domingo para comer a comida preparada pela mãe, nem sempre. Nós também temos a comida preparada pelo pai, aqui, que normalmente é o churrasco. Ah, e antes deixa eu falar, tá? Porque hoje nós temos diferentes configurações familiares e nem sempre é o pai que faz isso ou a mãe que faz isso. Eu estou falando sobre os estereótipos e as coisas que tradicionalmente acontecem, tá? E isso está mudando aos poucos, devagarinho, em passo de tartaruga, mas está. Ah, e anote a expressão em passo de tartaruga, que significa devagar, mas de uma maneira mais colorida. Então, como eu disse, tem os churrascos, né, nos domingos também, e às vezes a família sai para um restaurante. Às vezes é um restaurante que serve comida a quilo, ou seja, você coloca a sua comida no prato, pesa a comida e depois você recebe uma comanda, que é um documento que registra quanto você comeu e o que você pediu, e você vai se sentar ali à sua mesa para fazer a sua refeição tranquilamente. Inclusive, pelo menos na minha experiência aqui em Salvador, é mais comum comer comida a quilo do que pedir à la carte, né, pelo cardápio, porque o cardápio sai muito caro. Então é melhor pegar uma variedade de comidas e colocar no prato, pesar e comer em paz, sabendo quanto você vai gastar. Mas tudo isso que eu estou falando, gente, talvez você já tenha no seu país, talvez você já saiba como funciona, mas uma coisa que está mudando tudo isso é o que a gente vai falar agora, que são os aplicativos de delivery. Eu posso falar para vocês da experiência que nós temos com delivery no Brasil. Claro, delivery, ou serviço de entregas em domicílio, não é nada novo. Eu vou repetir essa expressão mais uma vez, porque a palavra portuguesa, na verdade, é uma locução, ou seja, uma expressão. É o serviço de entrega em domicílio ou serviço de entrega. Os dois funcionam, mas a palavra delivery, escrita como se escreve em inglês, é mais fácil e mais rápida também de dizer. Então, eu vou pedir um delivery. É o que a gente normalmente fala. Mas, como eu disse, o brasileiro já está familiarizado com o delivery tem um tempinho. Eu lembro que já na década de 90, e um pouco antes disso, era um tipo de serviço das pizzarias. Quem tinha telefone em casa, e não era comum ter um telefone em casa, mas quem tinha um telefone em casa podia telefonar para a pizzaria, dizer quais eram os sabores, o que gostaria de receber e saber o preço, né? Então a pessoa ia deixar na sua casa. Outro serviço de entregas que era muito comum antigamente e que continua comum hoje é o serviço de entrega de gás. Antigamente, na minha cidade, não entregavam o gás de cozinha por telefone, não. Passava um caminhão toda segunda, quarta e eu acho que sábado, com um sino grande, como aquele que faz na igreja, faz blum, blém, blém, blém. E aí ele passava com um sino fazendo blém, 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 blém. E quem precisasse de gás, ia lá comprar o seu gás, né? Mas quem não precisasse, não comprava. Porém, eu estou falando tudo isso só para dizer que o brasileiro já estava preparado, né? A gente já estava ali esperando alguma coisa de delivery. O que a gente não esperava era a conveniência que teria quando a gente pedisse comida da maneira que a gente pede hoje. Antigamente, tinha a chateação de você ter que falar com alguém, às vezes os atendentes, ou seja, as pessoas que atendem o telefone, elas podem ser um pouco grosseiras, ou elas podem ser um pouco moucas, né? Ou seja, uma pessoa que tem dificuldade de ouvir, e a gente não fica muito feliz com isso. Com os aplicativos, isso mudou completamente. Você pega o seu celular, clica no aplicativo, escolhe o restaurante, escolhe a comida, coloca tudo no carrinho de compras, né? Finaliza a sua compra, informa os dados para pagamento e o endereço de entrega e tchan, feito. Ninguém fala com ninguém.
Essa conveniência veio para ajudar, mas também veio para atrapalhar, e a gente vai falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que o serviço de entregas veio atrapalhar foi como os restaurantes em geral trabalham. Isso porque nem todo restaurante está preparado para um serviço de entregas. Então, eles não têm entregadores próprios, eles não têm embalagens, e a embalagem é o pacote onde vai a comida, né? A quentinha ou a marmita, que é o recipiente onde fica a comida. E anote aí, marmita ou quentinha. Eles não têm sacola boa. E essas coisas todas fizeram que os restaurantes se adaptassem. Além disso, como os restaurantes dependem de um aplicativo adicional para fazer as vendas, e em geral esse aplicativo não é próprio do restaurante, ou seja, é um serviço de terceiros, e anote aí, tá? Quando um serviço é feito por terceiros, isso significa que ele não é feito nem pelo comprador, nem pelo vendedor, mas por um prestador de serviços. E eu já falo um pouco mais sobre isso. Mas tudo isso acarretou novos custos. Tudo isso acarretou, ou seja, tudo isso trouxe como consequência novos custos. E você pode perceber isso se você comprar um hot dog no restaurante, você paga R$ 15, e um hot dog no aplicativo custa R$ 35. Porque só assim para os restaurantes fazerem lucro, né? Para eles ganharem alguns trocados. E como eu disse, esses aplicativos normalmente não são próprios dos restaurantes, eles são terceiros ou terceirizados. O aplicativo mais famoso aqui no Brasil é o iFood. iFood é um aplicativo de intermediação. A gente diz que é um aplicativo de delivery, mas o iFood não é aplicativo de delivery coisa nenhuma. Ele é de intermediação. Ele coloca um restaurante, um entregador e um cliente em contato. É isso que o iFood faz. Eu falo isso porque muitos brasileiros acabam confundindo as bolas e dizendo: "Ah, eu pedi a comida do iFood, mas a comida do iFood é ruim". Não é o iFood que faz comida, é o restaurante. Essa confusão eliminada, nós podemos continuar com a nossa conversa. Como eu disse, o iFood é o aplicativo mais famoso, mas nós temos outros também. Temos o Rappi, eu acho que ele ainda existe aqui no Brasil, e tínhamos, não temos mais, o Uber Eats. O Uber Eats desapareceu do Brasil e ele ficou integrado dentro do aplicativo do próprio Uber. Então ninguém usa muito o Uber Eats, que é Uber entrega de comida, que realmente ninguém lembra de usar. O iFood é o mais popular. E como é que esse aplicativo funciona? Como eu disse, ele é um aplicativo de intermediação. Então, eu sou Luigi, o cozinheiro italiano, e vou fazer um cadastro no iFood, né? Porque eu tenho um restaurante italiano. Coloco lá o meu cadastro, apresento o meu cadastro para a empresa, e quando eu for aprovado, eu apareço no catálogo da empresa. Ao mesmo tempo, tem o José. José, que trabalha o dia inteiro na empresa, à noite faz entregas para esse aplicativo. O que é que o José faz? Ele se cadastra como entregador, diz qual é o veículo que ele tem, recebe um mínimo de treinamento e pode começar a fazer entregas. E temos a Maria. A Maria é uma trabalhadora de escritório. Ela chega em casa cansada e não quer mais preparar comida. Ela está de saco cheio de tanto trabalho. O chefe é um chato, os colegas são chatos. Então, quando ela chega em casa, ela só quer comer e assistir Netflix. O que é que a Maria faz? Ela vai lá no aplicativo, procura no catálogo de restaurantes, encontra o meu restaurante, Luigi Comida Italiana, e faz um pedido.
Eu preparo esse pedido, entrego para o entregador, o José, e o José, pium, vai entregar a comida na casa da Maria. Isso seria perfeito se sempre funcionasse assim, porque agora a gente vai para o segundo grupo que esses aplicativos ah, perturbaram. O José, como eu disse, trabalha o dia inteiro na empresa, mas no final do dia ele falou com o chefe e o chefe disse que a empresa estava lhe dando um pé na bunda e que ele fosse para o olho da rua. Sai daqui, ninguém quer mais você trabalhando para a gente. O José fica muito triste, principalmente porque ele foi para o olho da rua, ou seja, ele foi demitido. E essa é a realidade de muitos entregadores. Eles perdem o emprego ou já não tinham um emprego, precisam de uma renda e fazem o cadastro lá no aplicativo. Aqui do iFood, por exemplo, né? E aí o que é que o João vai fazer? Ou José? Estou me confundindo o nome desse cara o tempo todo. O João José, esse é o nome dele, faz o cadastro e ele tem uma moto para fazer as entregas, né? Então a moto consome gasolina e ele não recebe nada para fazer isso. Pela entrega que o João José faz, o mínimo que ele pode receber é R$ 6,50. Isso em valores de hoje, ano de 2024. Pode ser que o valor mude. R$ 6,50, só para dar uma ideia para você. Uma refeição, um prato pronto em um restaurante, custa em média R$ 25. Ou seja, o João José precisaria fazer no mínimo 4 entregas para pagar uma refeição para ele. Além disso, tem que se considerar que ele pagaria a gasolina. E a gasolina em alguns estados custa R$ 5, ou um pouco mais do que isso, ou bem mais que isso, não muito menos. Então, às vezes, o João José vai precisar rodar 2 dias para cobrir os gastos de uma semana. Eu vou repetir. Ele trabalha 2 dias para pagar o que ele vai gastar em uma semana. Os outros 5 dias que ele trabalha, considerando que ele não tem folga, né, aí o João José vai ganhar algum dinheiro. Talvez ele tire uma média de R$ 400 por semana. Mas o aluguel, em geral, custa um pouco mais do que isso. Então, é bom o João José ter outra pessoa trabalhando na família, porque, do contrário, ele só vai trabalhar para trabalhar. Claro, eu estou falando aqui de uma maneira bem negativa. Por quê? Em geral, os aplicativos exploram os entregadores, né? Eles passam um pouco dinheiro e o aplicativo mesmo só é um intermediador. Mas para uma pessoa que foi para o olho da rua com uma mão na frente e outra atrás, a oportunidade de ganhar dinheiro, pelo menos com esse trabalho que é honesto e bem pesado, a oportunidade de ganhar dinheiro não deve ser ignorada, claro. Então, de fato, os aplicativos vieram para atrapalhar os entregadores que existiam antigamente, que eram geralmente empregadores contratados pelos restaurantes, e eles transformaram a relação de trabalho em uma relação informal, ou seja, trabalha quem quer, trabalha quem tem juízo. E, gente, não se esqueçam, esses episódios culturais são mais avançados, então eles têm uma transcrição gratuita. Deem uma olhada na transcrição, porque lá tem muita expressão boa para vocês usarem, tá? Eu faço isso porque eu não quero atrapalhar o seu aprendizado de português. Nos outros episódios, eu faço uma coisa mais suave, com mais explicações, mas aqui a gente fala de cultura e sociedade brasileiras e a gente precisa falar com uma expressão mais avançada. Até porque os entregadores não foram os únicos a serem atrapalhados pelo aplicativo. Como você viu, os restaurantes precisaram se adaptar também, e isso acarretou custos. Os entregadores precisam se adaptar, e isso também acarreta custos. E parte desses custos passam para os clientes, então o cliente também tem que pagar.
Mas isso mudou muito a vida dos clientes. E a gente vai falar disso já já. Eu tenho um aluno que faz sempre uma coisa que eu admiro muito. Todas as semanas, ele vai visitar restaurantes diferentes e conhecer, né, os restaurantes na localidade onde ele mora. Eu acho isso muito legal, porque era o que eu fazia antes aqui em Salvador. Eu andava pela cidade, via a vitrine de um restaurante, ou via a placa de sinalização de um restaurante e dizia: eu fico me perguntando se a comida desse restaurante é boa. No futuro, quando eu pensava, vou a um restaurante, eu visitava aquele restaurante. Conheci restaurantes excelentes assim aqui em Salvador. Conheci o Boi Gordo, um restaurante que não existe mais, mas que era muito bom, comida boa e barata. Gente, ai, coisa gostosa. Conheci o Yanping, que é um restaurante chinês muito bonito e com a comida saborosa. E também conheci o Boi Preto, que é o primo do Boi Gordo, mas mais chique. Claro, tem outros restaurantes também. Mas hoje em dia a gente já não vai tanto, porque o aplicativo facilita a nossa vida. Eu abro o aplicativo, vejo lá, sempre o primeiro restaurante da lista é o restaurante no qual eu já comprei anteriormente. E como é sempre o mesmo restaurante, eu penso, eu acho que eu vou pedir de novo com eles. Às vezes o aplicativo até me dá outra sugestão. Diz, como você gosta desse tipo de comida, talvez você goste desse restaurante. Mas os restaurantes que recebem publicidade são os mais populares. E eles ficam mais populares porque eles recebem mais publicidade. Então, isso cria o que nós chamamos em português de um ciclo vicioso. Ele é mais popular porque vende mais e ele vende mais porque é mais popular. Isso acaba acarretando outro problema, a falta de variedade, né? Tem muitos restaurantes na plataforma, mas nem sempre a gente tem um incentivo para experimentar outros restaurantes. Esse é o primeiro problema. O segundo é o impacto na saúde, né? Porque antigamente, quando eu preparava a comida em casa ou quando eu ia para um restaurante, eu pensava um pouco, quais são os ingredientes que eles estão colocando aqui? Até porque, por exemplo, se eu fosse para um restaurante de fast food, eu teria a inconveniência de ter de ir para um shopping center ou pegar um carro e ir para um restaurante independente. Muito chato. Então, o que é que eu fazia? Perto da minha casa tem restaurantes de comida caseira. Eu vou lá, já conheço as pessoas, sei que os ingredientes são bons e posso comer lá. Agora, com o aplicativo, o McDonald's está sempre à distância de um clique. Eu vejo lá o McDonald's está com um hambúrguer quarteirão. Ai, meu Deus, que barato! Eu vou pedir um. Pá! E de repente eu acabo comendo mais fast food e porcaria do que eu comeria se eu tivesse de ir fisicamente a um restaurante ou se eu tivesse de preparar minha própria comida. E esse próximo problema que eu vou falar, eu confesso, é frescura minha. É um problema que eu tenho. Para muitas pessoas, isso é uma solução. Mas eu sempre gostei do aspecto de poder comer devagar. Eu acho que em outra vida eu fui uma vaca, porque eu gosto de mastigar, eu gosto de esperar, não gosto de ter pressa para comer. É tanto que eu já recusei empregos onde eu só tinha 30 minutos para almoçar, porque eu disse, em 30 minutos, nenhum animal consegue comer. E aí eu não comia. Como eu disse, é frescura minha. Então, a preparação da comida, a demora de fazer isso, todo aquele processo, o cheiro que sobe da panela quando a gente vai refogando o alho, preparando a cebola e o cheiro de azeite, né, os diferentes aromas, tudo aquilo ali se perde porque chega tudo pronto na sua casa, né? E aí tem gente que gosta de pedir comida assim porque é mais rápido e elas não perdem produtividade. E aí eu fico me perguntando, gente, produtividade para quê? Eu não tenho nem filho, para que eu quero pressa, né? É muito chato. Mas isso é uma coisa que as comidas de delivery acabam
incentivando. A pessoa pensa: para que eu vou gastar 1 hora preparando a minha comida se eu posso esperar 40 minutos para que a comida do delivery chegue? Então, recapitulando, a gente falou hoje sobre o almoço de domingo, que é um fenômeno que ainda existe. Falamos sobre alternativas ao almoço de domingo, que geralmente é um churrasco de domingo, ou uma ida a um restaurante de comida aquilo, ou buffet aquilo. E aquilo são duas palavras, tá? A com um acento, uma crase, ou com um acento grave, que a gente também chama, e quilo, que se escreve Q-U-I-L-O, que é o peso, né? Aquilo por peso. Falamos também sobre o porquê isso está desaparecendo, né, com os deliveries. Falamos um pouco sobre a origem, não a origem, vamos lá, mas como era o delivery antigamente, quais eram os serviços e que hoje existe delivery para comida de todo tipo e de todo jeito. Veio ajudar porque trouxe mais diversidade de comida e facilitou para alguns restaurantes, mas também acarretou custos, né, acarretou ah, alguns probleminhas para os restaurantes, transformou a categoria dos entregadores em trabalhadores informais, ou seja, sem registro nem segurança, e também mudou o hábito de consumo dos clientes, né, que antigamente iam para um restaurante, mas hoje preferem pedir a comida em casa e deixar de preparar a sua própria comida. Como eu disse, parte disso é frescura minha, mas parte disso é realmente uma mudança social que você tem que observar se você lidar com brasileiros. Se tiver alguma pergunta ou comentário, pode deixar o seu comentário ali, que eu vou ler tudo. Às vezes eu não posso responder, tá? No Spotify, aqui no Brasil, já não pode mais responder a comentários. Mas eu vou ler todos e eles ficam no meu coração. Agora me dá licença aqui que eu vou pedir ali uma comidinha. Tchau. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!